Vocês por acaso já se perguntaram onde estavam os Starks na primeira temporada de House of the Dragon? E qual o papel deles durante a Dança dos Dragões que virá na segunda temporada? Se já, venham comigo. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Meu nome é Lucas e hoje vamos falar sobre os Starks e todo esse período que estamos vivendo de House of the Dragon. Então antes, quem puder já deixar o like aqui, me ajuda e me motiva bastante a continuar com esses vídeos de Game of Thrones. Antes da gente entender o papel deles nessa guerra que a Rhaenyra está envolvida entre os pretos e os verdes, vamos ver o que estava acontecendo lá no norte. Em 101 depois da conquista, quando o rei Jaehaerys I estava escolhendo seu sucessor entre Rhaenys e Viserys, pai da Rhaenyra, o Lord Ellared Stark, senhor e protetor do norte, apoiava a Rhaenys como a rainha. Provavelmente pode ser pela raiva que os Stark sentiam pelo rei Jaehaerys por ter cedido o controle de mais de 25 léguas territoriais dos nortenhos para a Patrulha da Noite. Mas sabemos que quem foi escolhido para ser o sucessor do Jaehaerys foi o Viserys. Isso fez com que o Ellared se afastasse de Kingsland e voltasse para o norte. Em 121 depois da conquista, Cregan Stark tinha apenas 13 anos e ele seria uma das pessoas mais importantes nessa Dança dos Dragões, lá pro finalzinho. Nessa época, seu pai e atual Lorde de Winterfell, Rickon Stark, veio a falecer. Mais ou menos naquela época ali que a Rhaenyra se casaria com seu tio, o Daemon. Por conta disso, quem veio assumir o norte foi seu tio, Bernard Stark, até que Cregan tivesse a idade suficiente. Quando Cregan atingiu seus 16 anos e se tornou um homem feito, lá em 124 depois da conquista, o seu tio Bernard não queria abrir mão do poder. A relação entre o Cregan e o seu tio Bernard continuou a se deteriorar com o passar do tempo, e o Cregan vendo seus poderes sendo limitados pelo tio. Em 126 depois da conquista, Cregan se levantou contra o seu tio Bernard e o aprisionou junto com seus 3 filhos, tomando o controle total do norte. Infelizmente, os Starks não tiveram tanto foco nessa época, por isso não temos tantas informações de como aconteceu, o que me deixou triste durante a série, porque eu jurava que teria alguma coisinha pequena, nem que fosse um pouco, sobre o que estava acontecendo com os Starks nessa época, para entendermos um pouco de como foi tudo isso, já que futuramente o Cregan se juntaria à Dança dos Dragões, estando ao lado da Rhaenyra. E aí que a gente chega no momento atual da série. Como os Starks sempre tiveram honra e palavra, eles mantiveram seu juramento que eles fizeram diante ao Viserys quando ele declarou a Rhaenyra como a sua herdeira. Lembrando que no final da primeira temporada, a Rhaenyra enviou seus filhos para tentar trazer aliados pro lado deles, enquanto Lucerys foi até Ponta Tempestade e infelizmente teve um fim bem trágico. O filho mais velho, Jacaerys Valerion, voou com seu dragão Vermax até o norte, e lá ele conseguiu um acordo com o Cregan Stark, conhecido como o Pacto do Gelo e Fogo, onde futuramente uma Targaryen se casaria com algum membro da família Stark. A partir daqui teremos alguns spoilers do futuro de House of the Dragon. Não tantos, mas alguns até que bem relevantes. E pra quem não gosta de spoiler, eu não recomendo, que daqui pra frente estarei falando possivelmente sobre o fim dessa Dança dos Dragões, que será o mesmo da série. Vamos lá. Finalmente, quando os Starks iriam se juntar à guerra, apoiando os pretos contra os verdes, eles se dividiram em 2 tropas. Uma liderada pelo Roderick Dust, marchou até os conhecidos como Lobos do Inverno, composta por homens que temiam o Lobo Inverno, e o inverno estava se aproximando e eles não queriam estar no norte nesse momento. A outra tropa era liderada pelo próprio Cregan Stark, sendo a maioria homens sem filhos, sem lares, não casados, ou jovens filhos que marcharam até a guerra para poupar seus familiares de ter que apoiá-los durante o inverno. Pra você ver o tanto que o pessoal temia o inverno, eles preferiam ir pra guerra. Infelizmente ou felizmente, Cregan Stark chegou muito tarde, por ter enfrentado grandes tempestades de neve, e eles não tiveram tanto tempo assim pra lutar nessa guerra, pois quando eles chegaram lá, o Aegon II, irmão da Rhaenyra, já tinha sido envenenado. A própria Rhaenyra também já tinha morrido, assassinada pelo dragão do irmão dela. Lembrando, nisso já aconteceram muitas coisas, já provavelmente vai ser lá pro final da 4ª ou 5ª temporada esses acontecimentos que eu tô falando. Tanto que, como eu disse, os Starks tiveram uma participação pequena durante a Dança dos Dragões. Lord Stark decidiu que iria punir os líderes dos verdes que apoiavam Aegon II. Porém, o Lord Corlys Valerion já estava negociando um acordo de paz entre essas pessoas. Cregan foi então para as cortes de Porto Real e governou por 6 dias, em um período que ficou conhecido como a Hora do Lobo. Eventualmente, o garoto de 11 anos, Aegon III, filho da
Rhaenyra e do Daemon Targaryen, seria coroado como rei. E o Cregan chegou até a servir como mão do rei durante um dia. Nesse período, Lord Cregan mandou matar 22 homens pelo assassinato do antigo rei, entre eles o Lord Larys Strong, aquele tarado por pé, e o Corlys Valerion. Vários foram executados sob as suas ordens. Muitos dos acusados, como o Sir Perkin, concordaram em se juntar à Patrulha da Noite. Mas Sir Giles Belgrave, da Guarda Real, e o Larys preferiram morrer. Cregan se casou com Alysanne Blackwood em troca de honrar o perdão do Aegon III ao Lord Corlys. Lord Stark renunciou sua posição como mão do rei depois de um dia e retornou para o norte, recusando uma posição para servir na regência de Aegon III, até porque ele era muito novo. É incrível, né, como os Starks não querem esse trono maldito e só querem viver sua vida em paz no norte. Após isso, Cregan teve uma longa vida. Sua esposa Alysanne chegou até a falecer e ele se casou novamente. Depois disso, não tiveram muitos registros. E assim se encerra a pequena e importante participação dos Starks em A Dança dos Dragões. Espero que durante a série eles valorizem mais os Starks, pois acredito que dá sim para explorar muito sobre eles, e não deixando eles de canto, igual nos relatos que é escrito sobre essa época. E aí, quem tá ansioso pra segunda temporada de House of the Dragon? Porque eu não vejo a hora. Comenta aqui se gostaram ou se eu deixei passar alguma informação pra quem conhece um pouco mais dos livros. E me deem sugestões de vídeos. Me falem também se estão gostando desses vídeos sobre a Casa do Dragão. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque vocês vão estar me ajudando bastante e não vão perder os próximos vídeos. Quem puder também, me siga nas minhas redes sociais. Lá eu falo bastante sobre série, filme, sobre o que eu tô fazendo, o meu dia a dia e interajo com vocês. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, nos vemos no próximo vídeo, beijão e tchau!